Hora do show. Hora do show. Hora da diversão. O programa da família. Tá na hora de sorrir. Alegria no seu rádio. Sabadão Amizade. Sabadão Amizade. A sua resenha imperdível. Essa turma não tem limite. Não tem limite. Que é isso, meu filho? Calma. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rádio Amizade, mais um Sabadão Amizade, o nosso programa. Gostosinho. Gostosinho. Márcia Marques, você que está belíssima no seu cachecol. Echarpe. Echarpe. Echarpada. Pashmina, echarpe, cachecol, enfim. Coisa pra esquentar. No frio a gente fica mais elegante mesmo, né? No frio, coisa pra esquentar. Eu estou bem mais quentinho. elegante hoje? Você está muito obrigado. elegante também, viu? Muito obrigado, Márcia Marques. É, blazer, é de veludinho, tá é um veludinho, olha só. Márcia Marques, você continua sendo a estrela da Rádio Amizade, Márcia Marques. Sério? Ainda? Sim, olha só. Ainda. Eu passo Tô fazendo pela aniversário, rua. então. Eu passo pela rua, por falar em aniversário, é verdade, não precisamos falar sobre isso. Eu passo pela rua, as pessoas perguntam pra mim, onde está a Márcia Marques? Alguém viu Márcia Marques? Estou aqui na Rádio Amizade. Qual é o telefone? Eu vou passar o teu telefone. Não. Eu passo o telefone da rádio. Bom dia, telespectador ouvinte. Muito bem-vindo mais uma vez no nosso programa. Seja né, muito Serginho? bem-vindo, seja, né? Seja, né? E a gente precisa, inclusive, agradecer, né? Agradecer Toda a quem? vez que a gente tá aqui, né? Tem uma nossa missão, nosso sonho, mas sem você, telespectador ouvinte, sem você, nosso patrocinador, nosso parceiro, não seria possível fazer, né? É verdade. Ô, Márcia Marques, antes de falar do nosso patrocinador, nós temos nosso patrocinador para falar, não tem? Temos. Eu queria falar, gente, milhões de beijos. 2 aninhos da Rádio 2 Amizade! aninhos! Parabéns! Fizemos Boa, 2 anos esse mês, graças a Deus. 2 anos de Rádio Amizade só é possível porque você tá aqui com a gente, curtindo, compartilhando. Aliás, às vezes até dando palpite, né? Até dando faz palpite. isso, chama lá, por que não Claro. faz? E a gente faz tudo o que você quer, nosso querido telespectador ouvinte. Telespectador ouvinte, você pode sempre fazer seus comentários lá, além de curtir o nosso programa, inscreva-se, divulga para os seus amigos, para a isso. família, para assistir, para curtir, ativa o sininho lá, né, no YouTube e os nossos programas também da Rádio Web, né? AmizadeWebFM.com, que tem os programas de música sertaneja, MPB, rock brasileiro, rock internacional, enfim. Nós temos vários programas também na nossa web. Muito bem. E agora sim, falando do nosso patrocinador, vamos falar de Versátil, a melhor corretora de todo o Brasil. Versátil, Edu, muito obrigada. Corretora de saúde, plano de saúde. Além de outros, né? Ele trabalha com consórcio também. Mas Consórcio, ele trabalha seguro, mas plano de saúde. Plano de Ele saúde. tem algo muito bom pra nós. E o que é, Marcinha? Olha, ele faz, além de fazer um plano personalizado para você, né? Você quer fazer um plano personalizado, por exemplo, laboratórios próximos da sua casa, Isso. bons hospitais, e ele faz isso para você. Eu moro em tal região, eu gostaria de... Porque hoje o trânsito está caótico, né? Então, quanto mais a gente tiver um atendimento de saúde próximo, muito melhor, né? Verdade. Então, o Edu faz isso. E, além disso, ele está dando um desconto maravilhoso para quem for ouvinte da Rádio Amizade. Quanto? 50% de desconto na primeira parcela. 50% na primeira, ajuda muito, né? Ele já vai lá e paga metadinha Já pra paga nós. metade, já dá um impulso aí Que pra você. legal. Muito bom, Obrigada, Edu. Um beijo. Você aponta o teu QR Code. Aqui, ó, vai ter o QR Code. Você aponta o teu celular pro QR aponte- Code, né? E aí, o que vai acontecer? Ó, pra cá, Gabriel? Pra cá? E pra cá? Não é assim? Não? Eu fazia aqui, assim, ó, né? aqui. Então, aponta teu celular pro QR Code, você vai falar com a Uena, que é uma maravilhosa lá da Versátil, e vai falar assim, Uena, eu sou da Rádio Amizade, 50% de desconto na hora. Maravilha, maravilha. E a gente tem outro também. Temos, sim, Smart Olfativo. Olha o cheirinho que tá aqui, não tá um cheirinho gostoso? Não é uma Muito delícia gostoso, aqui, ó, o é. cheiro que fica. É. Sabe o que é Que isso? que é? É um aparelhinho da Smart Olfativo que, olha, você pode programar no teu celular
E ele pega ambientes grandes, ambientes pequenos, é bom para colocar no banheiro de É vez bom em pra quando. colocar no banheiro, Olha. fica até... Banheiro, inclusive, de academia. O Rafa da Skyfit. o Rafa da Rafa da Skyfit. Skyfit estará com a gente aqui. Rafa, coloca na academia lá, meu. É. Sabe como é que ia ficar aquele cheiro de atleta lá dentro, né? Nossa senhora, e fica mesmo, né? Smart Olfativo também aqui, ó. QR Code, depois você pode pegar o contato para falar com o Filipão. Filipão vai achar o melhor aparelhinho para você, tá bom? Valeu! Valeu, e hoje nós temos aqui uma convidada muito querida, né, Serginho? E para falar de um assunto muito atual, aliás, não tão pontual, porque é um assunto que eu acho que é atual. É humano. É o que eu quero dizer, é humano, é eterno, mas não é eterno. É um assunto super importante que vem se desenvolvendo, as pessoas vêm se interessando a conhecer, e o trabalho dela é muito legal. E nós estamos hoje aqui com Roselene Scalabrin. Scalabrin, né, Rosilene? Scalabrin, brim, brim. Muito Acho que nunca obrigada ninguém pelo falou isso pra convite. você. Né? Muito prazer em você É um prazer. Muito ter feliz de aceitado o estar com nosso você aqui, convite. Rô. É um prazer todo meu aqui, né? Muito obrigada. Como é que você se sente nas dependências? Esse aqui é um dos estúdios da rádio, sabia, né, Rose? Tem vários outros. Outros. Tá Eu muito. falo 30 câmeras, né? Lindo, lindo, tá super bem montado, muito aconchegante. Né? Se sente Ai, muito bem, tá ótimo. Fora a simpatia de Márcia Marques. E parabéns pelos 2 anos, né? É, Muito obrigada. 2 aninhos, né? Que vem os próximos 20, né? Que vem o próximo século, que a gente entra no próximo quem século, entra né? no nosso Muito Quem sabe a gente bem. consegue. É o ser humano do século XXI, né, Rose? E aí, Rose, o que nós vamos falar hoje? Qual que é o assunto que estará à mesa? Então, bom, eu poderia falar da minha história no primeiro momento, porque eu me tomei conta, né? Percebi há um tempo atrás, não agora, que na verdade a gente vai trabalhando a vida inteira, né? Você vai caminhando. E, na verdade, a gente trabalha com o quê? Eu, né, na minha área, com o ser humano. Né? Então, a gente fala de profissional, fala não sei do que, fala da criança, fala do adulto, fala do velho, fala, né, da pessoa idosa. Mas o que está por trás de tudo isso? É o ser humano. Então, todo o trabalho que se faz... Né, eu fiz psicologia na minha formação, fui para ludoterapia, sou apaixonado por criança, fiquei um pouco em ludoterapia. Legal. Né? Antes do RH, né? Antes do RH. E Explica aí, o que é ludoterapia, ludoterapia porque tem gente que não conhece. Então, a gente vai falando os termos, né? Vamos Então, a decodificar. psicologia, depois que você faz, você tem algumas áreas, né? E a ludoterapia trabalha com crianças e adolescentes. Né? Então, a ludoterapia, que é um trabalho muito lindo, né? Porque uma a criança delícia é até, muito né? aberta. Então, é pra gente e pra criança, né? Você A pauta que você colocar pra criança vai, né? E se aprende, sabe? Eles são abertos, né? Não é que nem a gente que tá cheio aqui de, às vezes, de couraças, né? Então, Não quer se expor, né? Não quer se expor, toma muito cuidado, né? A criança não, ela tá lá, né? E é um trabalho muito bonito porque é com jogos, com pintura. É uma brincar, terapia né? através da brincadeira, Através da né? brincadeira. Então, você tem uma sala, assim, com várias brincadeiras ali, se é um pouquinho maior com tinta, não sei o quê, se é pequeno. E ali ela vai brincando e vai conversando, vai falando, vai trazendo o emocional dela, né? Então, é muito bonito. Mas aí eu fui para a área de recursos humanos, né? Então, que eu também sempre gostei bastante. E fui trabalhar em uma consultoria de recursos humanos, como headhunter, né? Era uma empresa de headhunter. E aí fiquei quase 20 anos lá, 19 anos nessa empresa. Bastante tempo, né? Bastante tempo. E aí o que eu fazia lá, né? Faço até hoje, porque depois eu montei a minha própria consultoria. Recrutamento e seleção de executivos ali, no caso. Então, assim, a empresa te pede... Né, o meu foco ali eram as empresas que me pede o profissional e eu tenho que buscar no mercado esse profissional. E aí você tem lá, você vai buscar o headhunter mesmo, né, as pessoas, né, muito interessante porque também E aí chegou um determinado momento assim que não é só o técnico, não é o currículo dele ali,
né? Então, aí que já começa a diferença, né? Por que eu vou contratar você e não você? Eu acho que isso é muito legal de falar, Rô. Você falou de executivo, você tá no middle, você tá lá no C-level, onde é que você tá posicionado? Do middle para cima. Para cima. Até CEOs. CEOs. Até CEOs e tudo, né? Depois, com a minha consultoria, agora, eu tô um pouco, eu diminui um pouco ali, eu tô numa faixa média também. Mas nesse primeiro momento era realmente de CEOs, né? Todos os Cs, né? Todos os CSers. Os gerentes ali para cima, que a gente chama, né? Se for CEO, se for dono. É verdade. Porque Tem vários, né? o cara tá lá em cima, meu tadinho, tá sozinho, nós precisamos ajudar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a primeira coisa que você quer identificar quando você vai pegar um grande executivo? O que você olha em primeiro instante? Quando eu já estou com a pessoa ou quando eu... Quando você vai entrevistar. Quando eu vou... Quando você está pesquisando. Isso. Quando está pesquisando. Primeiro momento, assim, eu tenho um briefing da empresa, né? É um trabalho caro, é um trabalho... Então, assim, realmente... As empresas até me falam, como é hunting, né? Olha, eu quero da empresa tal, dá uma olhada no fulano de tal que está lá. O concorrente, então, né? Esses concorrentes, né? Porque todo mundo se conhece nesse mercado. E aí... eu faço uma abordagem no primeiro momento por telefone. E já é muito interessante, porque eu falo, meu nome é tal. Primeiro, assim, para eu descobrir o nome da pessoa, né? É interessante porque, às vezes, eu não tenho ali. E eu não posso ligar e falar, eu sou... uma headhunter, eu vou falar com... Então, eu tenho que não inventar uma história, mas achar uma forma, né? De falar, eu vou mandar... Na época, né? Hoje as secretárias estão um pouquinho menos secretárias, mas na época tinha toda uma barreira porque ali, antigamente né? era assim, você não tinha falava que falar com ninguém, né? Ia enviar uma mala direto, porque ia ter um curso de engenheiro químico, por exemplo, né? Eu sou da GV, tenho curso, não sei, sabe alguma coisa. Queria mandar um convite. Olha você! E até para... E hoje já não é tão hoje assim. Já E aí, o que eu ia falar é exatamente isso. Quando você consegue falar com a pessoa, a pessoa te recebe muito bem, é muito interessante. Porque você está levando... né? Olha, dá pra gente falar, eu sou uma headhunter, um momentinho só, ou me dá teu telefone, já te liga, a pessoa já sai ali. Legal, né? Às vezes está no ambiente ali. O mercado está competitivo. Está competitivo, então assim, como é que você sabe, né? Como é que você chegou até mim? Então, olha, você é uma referência no mercado, então a pessoa já é uma coisa muito positiva. Pro ego dela já é ótimo. Olha, que legal, né? E você nunca vai fazer uma proposta que é menos do que ele tem. Normalmente as propostas, né? É melhor do que o que ele tem hoje, né? Então, a gente é tratada muito bem, né? E assim, olha, não é agora para mim, mas eu tenho não sei para quem indicar, eu tenho não sei quem. Então, forma toda uma rede e as pessoas têm essa. Então, a primeira coisa, assim, a gente começa na verdade, até pelo currículo, né? Eu quero um diretor comercial que venha do varejo. Tá? Então, tá bom. Aí vou ver quem são os diretores do varejo, quem é o diretor comercial. Aí você já começa a fazer por telefone ali mesmo, um mini currículo, até para entender o que ele é, né? E aí sim você traz para uma entrevista, se for o caso. Porque aí a gente levanta até salário e tudo, né? Você está dentro do nível, porque às vezes eu não sei se ele está no que eu quero, né? E aí quando a pessoa vem para a entrevista, que é o interessante, porque eu comecei a falar o currículo, às vezes é todos iguais, né? Frio, o currículo é frio. É frio. Então, assim, você é diretor comercial, tua formação provavelmente... lá, administração, alguma coisa, né? Você atende tais clientes, atende tais clientes, atende não sei o quê, né? Então, e aí o que vai diferenciar? Daí essa característica pessoal mesmo, né? Essa atitude, né? Então, é muito interessante que na consultoria ali tem a secretária, na recepcionista, então a pessoa chegava, né? Naquela que era maior, assim, a pessoa chegava já... sei o quê, né? Já toda... pessoal de um nível... Já todo arrumado, né? Assim, de blazer, assim... assim como ele, mais formal, né? E aí falava ali com as... tem uma reunião lá, uma entrevista marcada, tal. E aí tudo bem, por favor, você senta, espera um pouco. A gente tinha salas até especiais, porque, por exemplo, você não podia encontrar... De repente, você poderia encontrar lá com alguém que fosse um concorrente, alguém... Sim. Então, assim, já colocava numa sala lá especial. Aí, a moça lá me chamava. Olha, o fulano já chegou, tá na sala tal.
Aí eu já perguntava para ela, vai rolar? Ela também já sabia, mais ou menos. Muito legal. Olha que legal, ela já tinha até... O que você acha? Vai rolar? Olha, Tem a cuidade, né? O feeling, pessoal da cuidado, rede. mas assim, de como a pessoa chega, de como a pessoa como se entrou, apresenta de como a pessoa mesmo, falou, né? Como é que você vai te cumprimentar. É muito interessante. Putz, esse acho que não rola, não. Que legal. Não, acho que rola. Assim. Olha, só de brincadeira, né? Mas assim, ela tinha realmente tinha Já esse tinha a feeling, né? pré-seleção lá. uma pré-seleção. Mas exatamente porque aí já é a atitude da pessoa. Sabe, você chega lá, a pessoa... sabe mesmo? Então, você tem mais um vigor, você tem uma pessoa que tem atitude, né? Então, isso conta muito. Né? E também você Então, estuda o cliente, né? Quer dizer, o cliente X. Então, você sabe o perfil, mais ou menos, até aparência, não digo assim, mas... dentro daquela empresa, você já acaba conhecendo, já acaba conhecendo, isso perfil, é muito né? importante, Você fala, porque o primeiro momento, na verdade, junto com esse briefing, é os valores e a cultura dessa empresa. Né? Boa. Porque aí eu preciso casar isso, né? O perfil dele, o valor e a cultura daquela empresa, né? E aí esse profissional se está adequado a isso, né? Por exemplo, eu tenho empresas pessoas que me falam, no trabalho... Não vou nem falar o nome da empresa, mas na instituição financeira tal. Porque é loucura, porque é meta, porque não sei o quê, porque não sei o que, as pessoas não é meu perfil. Sim. Eu não trabalho em empresas de cigarro, por exemplo. Então, Sim, isso é cultura. cultura, e né? o E os valor da valores, pessoa, né? Exato. Então, isso, na verdade, é o mais importante. Né? Então, precisa ver se às vezes a pessoa melhor do mercado ali e tal, mas não está... Né? Não está alinhado ali aquela cultura. Né? E existem as duas formas. Né? Uma você está me falando, a empresa te contrata para você recrutar. Isso. E os profissionais que desejam o teu trabalho, você faz também esse? A gente divide muito isso, né? A gente chama de outplacement, que é quando a pessoa está no mercado, né? Ou foi demitido e você vai fazer o trabalho. Porque aí, na época, hoje também, né? Existe um conflito de interesse, né? Então, nós tínhamos isso em áreas totalmente diferentes. Então, o meu trabalho sempre foi mais voltado para o headhunter, para as empresas, para recrutamento. E aí, nós tínhamos uma outra área separada, que era para os profissionais que buscam um trabalho, que é a mesma coisa, né? Que é uma loucura também. Né? Poxa vida! Porque aí você tem que fazer toda uma análise, todo um trabalho com essa pessoa, é muito bonito, né? E tem que vender esse cara. E como você vai vender essa pessoa, né? Para onde, né? Quem que é teu público-alvo ali? Para quem você quer, que tipo de empresa? Vamos por aqui primeiro. Se não tiver um retorno muito bom, a gente abre um pouquinho, sabe? Então, também... E toda essa parte mesmo de atitude, né? Não é um treinamento, entre aspas, né? Mas sim. da pessoa. Então, a gente tinha essas áreas muito divididas. E hoje, né, naquela época também, as empresas pagam o outplacement também. Porque quando você vai demitir um profissional, hoje as empresas que ficaram nesse mercado são a empresa que paga, por exemplo, vai te demitir, para recolocá-lo. te dá um pacote, incluindo esse pacote um processo ali de outplacement, que a gente chama, para te ajudar, né? É bem visto, né, para a empresa, né? As pessoas também. É isso que eu ia falar, né? A empresa fica bem vista, né? E para a pessoa E para a pessoa também. Uma ajuda magnífica, né? Para que você possa... Nossa, ajuda te ajudar, muito, né? Antigamente não Hoje, era uma isso, recolocação, exatamente no mercado como a gente está hoje, Rose. Qual é mais ou menos o período de recolocação? A gente fala uns 6 meses. De aí. 6 a 8 meses. 6 a 8 meses, né? É quase uma empresa nova. É quase... Então, você vê que até as empresas, nesses pacotes, quando demitem, assim, às vezes dá, né, 1 ano de salário, dá 8 meses de salário, né, assistência médica, que é para a pessoa. E o que está acontecendo muito hoje, que a gente comentou antes aqui, em off do empreendedorismo, essas empresas já têm isso, porque não necessariamente você quer voltar para o mercado. Você pode querer voltar para o mercado de trabalho corporativo, ou falar, não, quero empreender. A minha vida inteira eu quis empreender e agora tem uma oportunidade, né? Então, tem todo um trabalho também para quem quer empreender, né? Montar um negócio. Mas nós vamos falar de Sim. tudo. Gabriel, por favor, sabe por quê? Olha lá. Olha que legal. Rose, você olha assim, Rose falou assim, não, Red Hunter, não sei falar, então... Não, mas Rose tem tanta coisa no currículo. Ela faz tanta coisa, meu. Por favor, Rose, se apresente mais. Né? Eu comecei na formação, olha lá, em 1800 e pouco.
E a gente tem, Legal. né, eu tenho um pouco mais de tempo, né, então Tem mais- sacanagem isso. Não pode falar muito de datas, né. Mas aí eu comecei, então, na formação, fui para essa área. Quando chegou um determinado momento, lá com uns 17, 18 anos, cheguei a ser vice-presidente da empresa, tinha meus clientes, atendia, né, tinha minha equipe que fazia os trabalhos, fazia essa parte comercial também, quer dizer, eu tinha os meus clientes, eu tinha equipe para fazer o trabalho, né? Então, o que eu pensei? Eu tenho uma empresa, né? Na verdade. Força Eu tenho motriz os aí clientes, prontinha. tenho o operacional ali, né? Já tô pronta. Já estou pronta, né? Que acho que é a ideia até das pessoas no geral. É. E aí eu resolvi montar a minha consultoria. Né? Montei a minha consultoria como headhunter, então nesse momento também eu tinha vários clientes, né? Que acompanham, outros não, mas clientes novos, e aí fazer do meu jeito, né? E quando eu montei o Hunting, o que eu falei? Tá agora, a gente fala até de moda, mas não é moda, né? Mas as coisas, por isso que eu queria falar assim, as coisas que vêm vindo, né? Aí começou o que? O coaching, né? O coaching. O coaching, o assessment. Então, eu fiz naquela época, que foi 2008, que nem se falava de coaching, com uma pessoa que veio para o Brasil, porque hoje a palavra coaching já está um pouco mais... Todo mundo é coach, né? Mais desgastado. E coach de alguma coisa, né? coach de alguma coisa, emagrecimento, o que você puder verdade. imaginar. Que coach, na verdade, a palavra coach é um treinador. Você pode treinar treinador. na área que você... Exato. que você domina, né? O que você quiser, E no fim do dia ele é um facilitador para que você chegue a um ponto. ao ponto, né? Você vai fazer um plano de ação ali para te acompanhar, né? E aí eu incluí, então, quando eu abri o assessment. Assessment é uma avaliação, então tem muitas ferramentas aí no mercado, né? Eu sou parceira de uma empresa que faz o DISC, não sei se vocês já ouviram falar, e o coaching também. Então, eu fiz o life coaching, que era para pessoa... Life coaching, né? Para a vida, né? E o executive coaching, que aí o que eu faço? Atendo as empresas quando querem fazer um coaching ali com seus gestores, com a sua empresa, né? E o foco, na verdade, da minha empresa sempre foi essa. O life coaching seria pessoa física, então, mais ou menos, isso não? O outro seria a pessoa jurídico, física. para empresa. Porque aí você vai trabalhar mais a tua vida, né? Tá. Embora, é isso que eu também... Que depois você... não é muito separado, né? A tua Acaba- vida, do sim, profissional. Junta tudo, mistura, depois Não separa dá, do né? jeito que A você gente- quiser. A gente fala que é... Mas por tudo isso que eu falo, tem- o ser humano. O ser humano é o humano. primeiro ali, ali. E dali, você tem tua vida profissional, Tá você uma tem tua vida delícia essa familiar. conversa, tá boa demais. Mas é muito legal, é bom saber sobre Então, é essas coisas interessante, né? E aí, então, veio o coaching, na época do coaching. Você se ali, formou aonde pelo Life? na Sociedade Brasileira, SBC. e um SBC de coaching, né? Fiz as 2 formações, depois eu fiz o IBC. Ah, você fez né? José Roberto Fiz. Marques? Aliás, José Roberto Marques, conhece ele certeza também. que ele está assistindo a gente, ele assiste todas, que ele bom. manda depois para mim. Eu fiz com ele também. José Roberto Marques é um ser de luz. Valeu. Depois eu fiz um trabalho com o filho dele também, Opa, né? com Marcos Marcos Marques. Olha lá, Marcos teu sobrenome é Marcos Que é um dos Marques. bilionários do Brasil Você viu só hoje, meu. aumentar, né? Muito, muito interessante, né? O trabalho dele junto sensacional. com os 2 ou 3 ali que eles estão hoje, os bilionários Legal. ali, né? Mas então, aí eu fui para essa área, mas assim, sempre com assim, o que você precisa conhecer, né? Então, mesmo coach ou assessment, quer dizer, preciso saber o comportamento daquela pessoa, como é que ela se comporta, quais são as atitudes, as habilidades, para tentar o quê? Pôr a pessoa até no lugar certo. Então, quando a gente fala de recrutamento, né? Se você tem ali as tuas habilidades, né, teus pontos positivos e os pontos a melhorar, né? Então, vai para onde você está, você é bom, né? Então, o grande problema, a gente faz uma roda também ali de funções, o grande problema dentro das empresas é quando você está numa função que você está gastando uma energia muito grande, que não é natural teu. Então, você faz uma força muito grande ali para estar lá. Né? E quando é consciente isso, que às vezes você pode falar assim, não, eu estou aqui, mas eu quero
ter uma promoção e chegar lá, então eu tenho que passagem, passar por isso, né? né? Passar por isso, Então você tá. fala, é consciente, então eu vou passar por isso, mas quando não é, aí adoece, aí tem os problemas de saúde mental, aí tem Dá toda... para reestruturar, E né? dá para reestruturar. Porque às vezes então, a pessoa fala, não, eu vou sair da empresa porque não... Mas poderia ser reestruturado. Então, Sim, esse trabalho é muito importante, E até para as né? empresas é isso, né? Quando você faz essa roda, fala, olha, tem as pessoas aqui, né? Você mobiliza tudo ali, em função do DISC até. E aí, ó, você está aqui, mas não tem nada a ver aqui. Se você for para cá, você vai explodir, você vai voar, você vai, sabe, ter muito mais, né? E se você vier para cá, então a gente faz toda essa remodelação. Nossa, muito legal esse trabalho. Porque é muito interessante também o gestor, o presidente, ou o que for ali, o diretor, o RH, às vezes, muitas vezes, ele não conhece muito as pessoas, né? Você conhece, assim, pelo currículo, mas esse você se aprofunda nessas características comportamentais, né? E ele consegue ter um mapa ali. Olha, essa pessoa é muito boa na área comercial, ela está aqui não sei aonde, se eu colocar ela na área comercial, né? Ou essa é analítica, ela está ali no financeiro, não tem nada a ver com... Então, você consegue fazer uma redistribuição ali e aproveitar essas pessoas, que o objetivo é esse. E esse equilíbrio está exatamente no que a Márcia falou, né, Rô? Às vezes a gente fala, vai medir a habilidade por... O jacaré não sobe na árvore, né? Exato. Pô, então não é um bom animal, não. Ele tem a habilidade dele, Sim. né? Tem uma coisa que acho que é americano, né? Que eles falam do turkey. O turkey é o peru, né? Eu tenho um esquilo e um peru. E eu preciso que ele suba na árvore. Quem que você contrataria? Né? O esquilo, claro. Né? Exato. Né? O peru, ele pode até subir, não sei como ele vai fazer, mas não sei quanto tempo vai levar e não sei quanto tempo. Né? É perfeito. É exatamente isso, né? Então, é natural, né? Então, vai no teu natural, vai no que você tem de bom, né? É bom a gente também desenvolver, talvez, algumas coisas que a gente precisa, Sim, mas... aprender, né? Você pode pôr até alguém para fazer alguma coisa que você não domina muito, né? Mas vai embora que você vai embora, Sim, né? aí você pode ampliar skill e tudo mais, é uma outra coisa, né, meu? Mas é o que você falou. Se for consciente, se for passagem, tanto para um lado quanto para o outro, tá tudo certo. Né? Exatamente. Mas quando você tá lá, boring pra caramba, porra, não aguento mais isso aqui. E, né, e uma energia, pressão, às vezes, e você tem que fazer um esforço muito grande, né? Não é uma coisa que você faz natural, né? E a pressão pelo resultado não para, né? Não tem jeito. Aí, nesse momento da empresa... Eu também sou distribuidora aqui no Brasil, que você está falando que tem muita coisa, mas uma coisa... Eu fiquei pensando, mas assim... Eu tô até achando que é irmã. Como eu conheço as pessoas, ela Eu tô achando que deve ser as muita 3 coisa. irmãs. Né? Mas no fundo, tudo é a mesma coisa, tudo tem uma ligação. E aí, assim, qual que era a maior dificuldade que eu tinha de recrutamento, né, de recrutar pessoas? É a pessoa de vendas. Né? Já foi o contador, que a gente fala que era um dinossauro naquela época, né? O controle, né? Sabe aquela coisa né? Que a pessoa já vinha assim com uma... Né? Que a gente fala que era o dinossauro ali. Mas vendas, o que é vendas? Eu vou falar com você, você trabalha vendendo, tal. Quem são teus clientes? Meus clientes são tais. Quanto você fatura, né? Qual que é teu comissionamento, quanto você ganha? Ganha não sei quanto. E como é que você faz? Então, já faz parte do perfil do vendedor se vender, ter uma autoestima, entendeu? Ele já já e normalmente essas pessoas são comissionadas e você não consegue, eu ganho tanto, mas sabe, você não consegue, não é mentira, não é porque já faz, e tem que ser, a pessoa tem que ter essa, né? Porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu vou lá, cara de pau, vou lá no cliente, vou não sei aonde, né? Então, eu fui buscar no mercado um teste, um assessment, que fosse para a área, porque eu disse que é comportamental, né? Porque eu trabalho com eles, que fosse específico para vendas ou para o Safe Behavior que eu tenho, que é um comportamento seguro, que agora com a NR1 também está bombando isso. Então, tem alguns que é o do compliance, quando vem a época do compliance, porque aí, eu ia falar isso, a gente vem vindo, né? Vem vindo, tudo, né? Viemos da qualidade total, viemos da inovação, depois da sustentabilidade, agora diretor de felicidade que eu tenho na empresa. Diretor de felicidade. Agora, não é? Qual que é? Nossa, Marcinha, que só para você bacana. ver esse teu jeito
como pode promover coisas boas. Qual é o salário de um gerente de felicidade, mãe? Da felicidade, É. uns 25. Olha isso. Mas são poucas as empresas que têm ainda. Essas ou não? grandes empresas, As grandes né? Mas empresas, eles estão voltados agora, né? Começou lá com a sustentabilidade, inovação, aí com compliance, né? Que compliance Teve que passar por tudo é isso a para ser um gerente ética. ou não? Não, Assim, não. Foram fases, né? Não é Fases, modismo. movimentos. Olha Movimentos, isso, né? gente. Começou com a ISO lá na qualidade, Sim, lembra? ISO 9000, que aí você ISO. tinha que ter o selinho, que você, É. né, você faz um padrão e de uma forma mais rápida, melhor, né? Melhor e mais rápido, com menor custo, né? Então essa é a base para você ter um procedimento, né? Uhum. Porque senão você chega lá na empresa, a pessoa saiu, você chega e fala, então agora? tem que ter todo um processo, né? É. Então veio com tudo isso, a melhoria contínua, a Toyota, lá o japonês, aí vem GMC, tudo, de você, né? Tem aquele, todo dia eu posso melhorar um pouco, eu posso melhorar um pouco. Né? Aí foi para a sustentabilidade, né? No sentido lá do que você joga do meio ambiente, Os como é que era dejetos. tudo isso, né? Depois a sustentabilidade, depois veio o compliance, né? Compliance aí já entrou a ética, né? Trabalhei muito, eu tenho um teste que é de compliance, que é... A gente não fala do profissional... Como é que chama? Nossa, esqueci agora. Fala da ética. Da ética, mas no sentido... Por exemplo, você tem uma empresa de varejo enorme, você tem lá não sei quantos milhões de itens, né? Aham. Então, por exemplo, vou nessas empresas... Não sei se pode falar, uma Telha Norte, mas que são Pode, empresas, pode, né? claro que pode. A gente, como fornecedor, você já entra numa gaiola, você é revistado, você deixa as coisas, você entra... Porque você imagina quantos milhões de itens em cada um levar, sei lá, ou pegar um Exatamente. negocinho, né? O cara fala, mas é 2 parafusinhos. Mas você imagina se todo mundo pegar 2 parafusos. Aí eu fiz um Exatamente. trabalho, olha que interessante, para uma rede de farmácias muito grande, com 200 e tantas farmácias, exatamente isso. Então, aí é o próprio funcionário, né? Se aquele funcionário, ele vê ali, porque ele pode falar assim, eu tenho um clips aqui, vou pegar, vou levar esse clipe, só que é da empresa, a empresa tem tanto, né? Poxa, esse copinho é bonitinho. Então, já é o perfil, já é o comportamento dessa pessoa, né? Reality, a gente fala, né? Que é uma pessoa que tem essa visão mais distorcida, né? Sim. Não é distorcida, você acha que tudo bem, Sim. porque a empresa é uma coisa natural para você. Então, aí com essa rede de farmácias, por exemplo, ele falou, você imagina 200 lojas. Acho que tinha Cada mais de loja, quantos? 30, 40 profissionais em cada... Eu estou com dor de cabeça hoje, eu vou lá e pego um melhoral. Né? Exatamente. Você imagina se todo mundo... Então, Faz esse isso. trabalho de... Então, é interessante, né? É muito interessante. Dessa parte de ter... Aí foi o compliance, nesse sentido, a ética, né? Então, foi caminhando, né? Depois disso, agora, a gente está no ESG agora, né? O ESG é maior do que o compliance, né? Que é o environment, que é o meio ambiente. O S é o social e o G é a governança. Então, hoje não basta mais você ter um cuidado ali com o meio ambiente, né? Você tem que ter um cuidado do social, né, que é o entorno que você tem, então as pessoas que trabalham esse entorno, né, quem presta serviço, a família desse... Que como é é que coisa do você vai social pensar tá. nesse social, né, e a governança de tudo isso. Então, agora, não sei se vocês estão ouvindo falar, é só ESG, que agora tem diretor de ESG, que é maior do que só o compliance, entendeu? Tá. Ele é Gente, mais que loucura, abrangente. olha isso. Então, assim, e aí o que eu falo, assim, você vai caminhando, né? Então, esses testes que eu represento aqui no Brasil, que é para seleção ou para avaliação, então eu quero selecionar, sei lá, vou abrir São uma testes, loja testes feitos que online, nem... online. já sai um resultado igual um assessment, né? E aí você pode usar... Eu quero São saber se as eficazes. pessoas têm essas competências para ser eles chamam de vendedor de êxito, né? Vem de fora, um bom vendedor. Né? Então, tem toda ali umas competências e realmente, olha, sei lá, mandei para 100, 30 ali tem, e aí eu dou continuidade ali naquele processo, mas e pode ser que gente que nunca vendeu, por exemplo, mas ele tem essa competência, que você No pode teste até sai isso. você pode até treinar e pode até verdade. usar. Aham, né? Que legal, olha só. Pode começar com uma É um equipe recrutamento, né? É, Faz parte do recrutamento, faz parte né? do recrutamento, ajuda as empresas, né? Porque essa história do vendedor, assim, mas não é... Daí você fica lá 2, 3 meses, mas não era nada disso, aí a pessoa, né? Não sei se vocês têm essa visão, né? O vendedor era, né?
meio que o primeiro emprego, meio que com a pessoa não tem nada, vai Muita gente. vender. Meu primeiro trabalho foi com vendas. Sabe que Filtros Europa. Olha que legal! Filtros Europa. E era aquela coisa de vender mesmo de ir atrás, de fazer grêmio em empresas, Nossa, né? sim, de os abordar a RHs das empresa, fazer... empresas. Filtros Europa. Vendi Olha que legal. muitos filtros Europa. Essa Marcinha realmente ela é versátil. demais. Mas tem que ter o perfil, né? De boa vendedora, assim. Mas aí, ó, Gostar. eu tô vendo aqui, você tá no Sebrae aqui nessa foto. Então, aí... Eu gosto do então dela, que cada então dela é mais um historião legal. Mais uma história e você e mais... fica assim babando ouvindo ela, meu. Nesse momento mesmo, quando eu abri a minha... Ó, já ia pular esse pedaço. Quando eu abri a minha consultoria, que eu falei que era muito simples, porque eu tinha meus clientes. Tinha a equipe que fazia para mim, né? Tem uma empresa. Só que não é bem assim, né? Você ser empreendedor, né? A gente acha que, tem os meus clientes que vão pagar, tem não sei o quê, né? Mas aí é uma estrutura toda. Né? E aí eu conheci o Empretec porque eu entrevistava as pessoas, os executivos, eles escreviam lá, sou Empreteco. Eu falei, o que é isso? Sou Empreteco. E aí é um curso da ONU, né? Que o Sebrae aqui que ministra já há 30 anos, que é um curso, uma imersão de 6 dias para empreendedorismo. Aí eu falei, vou lá fazer o curso para a minha consultoria, porque eu achei... Você esquece, né? Tem um lado financeiro, tem um lado contábil, tem um lado de divulgação, tem funcionário, tem não sei o quê. Então não é tão simples, né? Não é só, tem os clientes, tem os... Né? E talvez a minha área, né? Psicologia, consultores, advogados, médicos. Eu fiz um trabalho lindo aqui para o AC Camargo, para os médicos. Você faz o quê? Você faz a faculdade, a ideia é o que é? Você vai abrir um consultório, uma clínica, um escritório, como se fosse, mas você não tem isso lá na faculdade. Né? Você não tem como é que abre um negócio, como é que você administra um negócio, o que é um negócio. Sabe que eu sempre falei isso, Rô, que qualquer profissão deveria ter um ano de administração. Sim. Qualquer. Mas você é médico. Cara, mas se tu abrir um consultório, você precisa entender o básico das coisas. Exatamente. Não, mas você precisa. Não tem visão... A gente tem uma visão técnica. Então, ele é o melhor médico, ele vai fazer especialização, não sei do que, depois ele vai não sei para onde, mas não faz nada. Então, às vezes, esse trabalho que a gente fez aqui para ser Camargo é muito interessante, porque ele mal falava com a secretária ali, com a recepcionista. Então, você sabe assim? E a pessoa, até com o paciente ali, sabe? Não tinha essa empatia, essa coisa de... É um cliente, né? Você é uma empresa, Exato. né? E aí, qual que era o grande problema dos médicos? Eles não sabiam nem como ganhavam dinheiro, não sabiam nem como investir. Então, o médico compra imóvel. Então, compra imóvel. Então, todo um trabalho de falar que ele pode também, né? Fazer outras coisas com esse investimento. Não tem noção. Então, ele pega o dinheiro e põe ali porque não é o foco, né? Até porque o ativo fica imobilizado para dar liquidez depois, né? Você precisa de um dinheiro imediato, como é que você faz, né? Então, essa visão, não tem essa visão financeira, né? De investimentos. E tem esses trabalhos de treinamento, por exemplo, uma dúvida que você falou do médico que fica assim, que nem olha, né? Em plano de saúde, né, por exemplo, uma Amil, uma Sul América, uma Prevent Senior, eu acho que lá dentro eles devem ter um treinamento, ok? Mas é muito complicado, porque às vezes você pega um médico... E esse médico, às vezes nem tá, né? Ele não é... Ele está na CLT, ele não é registrado pela empresa. Você tem um grupo de médicos que trabalham, mas você não tem esse vínculo, né? Então, tem todo um trabalho, a C Camargo nos contratou daquela vez para isso. Vamos fazer um trabalho para eles entenderem, daí no final até montar uma banda, que não tocar, sabe assim, para sair um pouco daquele mundo, né? Técnico, né? E se abrir um pouco mais para negócio, né? Agora, no Empretec é muito interessante, porque assim, eu recebo dentista, por exemplo, uma pessoa que faz odonto. Então, é muito dentista. Então, vai aquele dentista que fala assim, porque eu abri um consultório, aí eu pergunto, quantas pessoas você atende por dia? Ele fala, 8, 7, né? Eu falei, nossa, ótimo, né? Que bom. E se você quebrar um dedinho ali, torcer o dedinho, como é que você faz? Aí já não vou poder atender, né?
Tá? Não, mas porque eu fiz um curso de especialização, não sei aonde, agora vou fazer outro curso, não sei do que, outro curso, não sei o quê. Uma confusão, nem sabe quem são os clientes, não sabe qual a parte financeira, não sabe, né? Deixa lá para a secretária, não sei o quê. Então, não tem essa noção, é a pessoa técnica ali. Que é bom também, né? Especialista do especialista. Daí eles falam para mim, não, mas eu sendo especialista, eu posso cobrar minha hora um pouco maior do que o outro. Mas tudo bem, o trabalho depende de você. Você vai ter que entrevistar, vai ter que atender, sei lá, 10 pessoas, 8 pessoas por dia, não sei quanto. Para você, chega uma hora que a demanda tem e você não consegue mais, né? Sim. Aí vem um outro dentista que vem lá também no curso, e ele fala assim, eu comecei como dentista na minha cadeira, não sei o que lá, daí eu aluguei uma casa maior, tinham 4 salas, aluguei uma casa, aí fiz meu consultório lá, aí montei esses 3 consultórios aqui, pus gente para trabalhar lá, outros dentistas para trabalhar, né? Então um faz uma área, outro faz outra, outro faz a outra, e tem uma secretária que administra tudo isso, mas também eu já cansei de atender agora, então eu só atendo quem eu quero, só, né? Olha só, olha Isso é bom. Aí eu É. já abri uma franquia, né? Já fiz uma franquia. Então, já tem hoje... O cara tinha 30 franquias. Olha isso, de 30 consultório. franquias. Ou Que seja, essas esse é um sorridentes da empreendedor, vida, né? essas empresas. Então, a visão, né? Ligar um pouquinho. A visão do... ou seja, a Empretec, ela tem essa missão de auxiliar ou quem está começando ou quem já está com o seu... Com o seu negócio. Com o seu negócio. E você ministra E eu isso. ministro esse seminário, né? Que é de imersão. E aí eu fui lá fazer para mim, na verdade, naquela isso, primeiro momento. Você foi fazer aí pra eu você cheguei lá e conhecer. falei, nossa, aqui é legal, né? Que bom, olha, isso aqui. E realmente o pessoal fala uma mudança de paradigma. Bom, daí lá no Empretec eu fui fazer para mim, para minha empresa. Eu achei muito, realmente foi transformador de ter essa visão, né, empreendedora. Talvez eu com muitas coisas assim, é alguma coisa que o Empretec te dá também, que é ver oportunidade, né? Então, você vê alguma coisa e fala, putz, podia fazer alguma coisa aqui, sabe? Porque às vezes você nem vê, né? A gente muitas pessoas nem veem. Né? Passa batido, né? Que é um às dos vezes. comportamentos, é iniciativa, oportunidade, busca de oportunidade e iniciativa. Então, são pessoas que estão normalmente ligadas, né? Você está aqui, você está ali, você tá... Olha, isso aqui seria interessante, olha que bom, eu poderia agregar isso, eu posso fazer aquilo, né? E aí também não basta só a oportunidade sem a iniciativa, porque se você não faz também, né? Passou. Exatamente. Então, é interessante. Então, aí fui fazer para mim, aí todo um processo, o Sebrae é bem complicado lá para burocrático, né? Pra burocrático, tudo né? em Brasília. Faço lá o Empretec porque eu gosto muito. Então, deixei uma semana por mês, que são esses 6 dias de imersão, para eu fazer, dar aula. E a gente chama de facilitador, né? Porque também não é aula, não é treinamento. Essa fazer imersão, com como que é que as pessoas ficam 6 dias juntas mesmo? ficam, mas vão para casa. Depende... Tá. Começa das 8, aí vai à noite, É um intensivo, vai de né? madrugada, mas daí eles se viram, chega cedo, mas a gente pede assim que tenha realmente essa disponibilidade para poder focar. Né? Eles montam uma empresa, é muito, muito legal. Legal, olha. Então é prático também, tudo. Que aí a grande máxima é assim, o adulto aprende fazendo, né? Então se você só escutar, Não né, adianta. você esquece, se você vê, você lembra, mas se você fizer, então... Né, que aí é a andragogia. A andragogia já é o estudo do adulto. Do adulto, né? Do adulto, né? Como é que o adulto aprende, né? Que é diferente da tem criança. que fazer, tem que fazer. Não adianta uma pessoa vir te mostrar, por isso que o computador, às vezes, né? Eu acabo filmando, às vezes, alguma coisa, porque eu preciso fazer. Se eu só olhar, eu vou para casa... Ou se você olha o outro fazendo, Não, você fala, mas não é. Então, é nesse sentido. Bom, aí então tenho também... essa outra vertente, que é aí que eu falo, o que é? É o ser humano ali atrás, né? Porque são pessoas, cada um com a sua história, já tem uma empresa, eu saio do mundo corporativo, estou com dinheiro, quero investir, quero empreender, né? Ou por necessidade mesmo, né? Às vezes
não consegui mais um trabalho, É. e vou... Então, tem de tudo, né? Pessoas de um nível que a gente fala que até esses empreendedores natos, né? Porque às vezes a pessoa, eu tinha 15 anos, eu já vendia não sei o quê, É. eu fazia pipa para vender não sei aonde, né? Então, é. tem de tudo, né? E tem o pessoal que já vem lá do mestrado, não sei o quê. Então, é de tudo, mas ali é o ser humano. E é o que é importante, né? Dentro dessa história toda, é exatamente isso, né? Como é que o ser humano se comporta e essa parte emocional, que é o que a gente está vendo um pouquinho mais hoje lá com a NR1 dentro do trabalho, né? Porque a gente fazia isso muito separado, né? Então, é a vida pessoal ali e a vida profissional, né? Então, hoje é o ser humano que está lá, ele vai se desenvolver, vai chorar, vai... Isso é uma imersão muito interessante. E a gente sai deste momento, né? Porque até então as empresas eram, mimimi, isso daí, isso. esse cara mimizento, não, isso é... E a gente começa a entender, né? Que quem está lá não está dissociado, né? Ou com problema familiar, ou com problema... pode ser, inclusive, no próprio escritório, ou com problema financeiro, mas que esse 360 tem que ser abraçado, né? Precisa ser envolvido. E aí, então, a gente começa a mapear isso, certo, Rô? Isso, exatamente. E é o que você falou, exatamente, é o ser humano, ele é o centro, né? Sou eu, com meus problemas. Se é financeiro, se é familiar, se é profissional, né? Tudo, do mundo, de social, questões emocionais, né? Os pânicos que tem aí com muita tudo, gente, né? Então, agora com a NR1 também, assim, o maior boom agora que deu é do burnout. Né? Então, o que aconteceu? As empresas, os profissionais adoecendo, e aí as pessoas saem, né, da empresa porque estão afastamentos, né, um custo enorme com tudo isso, e aí o porquê de tudo isso, né? Aí entra todos os riscos psicossociais que estão falando hoje, então não foge do ser humano, é a mesma coisa. Se você me permitir, só por favor, explicar o que é o burnout. O burnout na verdade, o burnout, o que é? Você estourou, né? Pegou fogo, surtou. Né? Então, deu um trem ali. Então, o que acontece? Você está lá na empresa, está trabalhando, e aí lá tem pressão de metas, tem não sei o quê, é o chefe que é não sei o quê, é o colega não sei o quê, você precisa correr porque você tem um competidor aí para... Né? É o trânsito que você chega até lá, é o ambiente de trabalho, então chega uma hora que a pessoa... tem problemas às vezes para resolver. Sim, a pessoa adoece, né? Então a gente chama de burnout até dentro da empresa, dentro desse mundo corporativo. Né? Ele chega uma hora, ele explode. Ou é uma depressão, uma ansiedade muito grande, e ele não consegue mais atuar. A produtividade dele cai muito, né? E agora tem o burn-in também. O burn-in quer dizer que é o interno. Burnout, você vai para fora. Pirou ali, você deu uma... E você vai sair. O burn-in, o que acontece? Você já está acostumado com aquilo. Então, é crônico, entendeu? Você está lá, putz, eu tenho isso, eu não estou me sentindo bem, mas eu tenho que sair correndo, eu tenho a pressão, E você vai indo. Então, mas a produtividade não cai? Sim, cai. Muito, né? Resultado cai, e aí o que acontece? O teu chefe chega lá e fala, não, você tem meta, você não está indo bem, tua avaliação de desempenho, não sei o que lá, que você não vendeu, que você não... E é uma loucura, né? E aí eu estava escutando até hoje essa história, né? Assim, também a pessoa está na empresa porque quer, né? Aí tem essas discussões agora. Você não amarra ninguém para trabalhar lá na sua empresa. Tudo bem, você precisa trabalhar, você precisa ter um financeiro, você precisa... Né? Então, a questão não é bem essa, né? A questão agora, que está vindo isso, é das empresas terem um ambiente de trabalho mais propício, mais saudável, né? Pensando exatamente no ser humano. Nesse ser humano, né? No ser humano. Então, é isso que é interessante, né? E aí, assim... O que você pode fazer com isso? Então, oferece terapia para as pessoas. Né? A gente já está vendo bastante, né? Já. Academia. Bastante. Aí tem a nutricionista. Tem até, às vezes, algumas empresas que tem a sala de descanso, né? A sala de descanso, né? Descompressão. Call center é uma loucura. Call centers enormes, né? Que é uma rotatividade. Então, são trabalhos que têm um risco, né, maior, mas maior assim, mas acho que não é nem por cargo, não, acho que todas as empresas. Então, agora veio
visão aí de, né, depois que veio o compliance lá, não sei o quê, veio a felicidade, e aí tá junto meio que com a felicidade, a psicologia positiva, de você... E a gente tem exercícios mentais para isso, né, Rosângela? Isso. Nosso cérebro é um músculo, né? É. Se exercitar bem, ele vai, não vai? Vai, então a gente fala que é até uma academia, né? Que é a mesma coisa da academia, se você exercita, Tem que exercitar né? mesmo. E, então, tá tendo agora essa, que é muito bom, né? Eu acho que é alguma positivo que vem, essa NR1, na verdade, é uma atualização de uma lei que já existia do pessoal da ergonomia, né? Que aí você tinha aquela coisa, né? De sentado, a máquina, não sei o quê, mas... A altura né, da cadeira, a a altura da tudo. cadeira, da mesa, as máquinas, né? Onde você tem que pôr o que os que você braços, tinha, aquela ginástica laboral. Então, agora é uma outra, agora é emocional, agora é saúde mental. Se bem que eu ainda acho que o governo só fez isso para tirar o custo do INSS. Mas tá bom, meu, tá bom. Pode ser. Acho que nada é de graça. Pelo menos, pelo menos tem colocamos a luz no lugar certo, né? Um interesse atrás. Tá né, legal. assim. Ó, mas olha só. E aí você vem... Você tem umas frases tão maravilhosas, meu, que assim, eu tinha vontade de escrever tudo, meu, porque é muito legal. E aí você escreve, manter-se humano em um mundo cada vez mais automatizado. Dificílimo. Que é loucura, Porque né? daí tudo bem, nós estamos tratando do ser humano, falamos de burnout, estamos falando de alguns E aqui quadros parece e tudo uma mais. arte, né? Olha isso. É, uma arte. uma loucura aí, né? Uma Uma loucura. arte, o cérebro, É. ali, ó, computador, né? E é isso, né? O mundo cada vez mais... Acho que nós, né? Nós aqui passamos por toda essa automatização, essa digitalização, né? Exato. As crianças que vêm agora vão ver o que vai dar, porque elas nem passaram por nada disso, já nasceram nesse mundo digital. Nós saímos do zero, já eles nasceram digital. Já nasceram digital. Mas é por isso que eu estava né? falando, até fora, eu acho, né, daqui, nos bastidores. É isso, a nossa geração passou por muitas coisas muito rápido. Eu acho que antes não foi tão rápido como está sendo, Sim. né? Então a gente realmente Eu acho que não sei se é privilegiado. Eu me considero É, privilegiada, eu porque também. a gente passou por muitas mudanças, né? Mudanças. De uma coisa totalmente analógica para digital, Exato, agora com a IA e coisas que, sei lá, que vai vir mais ainda para frente. Mas assim, e como se... Porque além de tudo, apesar de tudo isso, o que é? É o ser humano, você com as suas questões emocionais... Né? Aí, na pandemia, mais um pedacinho só. A pandemia foi muito legal. Eu trabalhei um monte na pandemia, na minha consultoria. As empresas assim, vão aproveitar, fazer não sei o quê, sabe? Organizar, foi legal. Mas aí eu voltei naquela minha, lá na psicologia, eu fui fazer psicanálise. Então, porque eu sempre gostei, assim, na psicologia eu já tinha feito, mas fiquei muitos anos, né? Falei, vou fazer. Na área de então, empresa, hoje eu então. atendo também nessa área de... Você fez na pandemia. Agora que eu Fiz entendi. na pandemia. Agora que eu entendi, não é Roselene, é Rose Helene. São duas. Rose Scala e o Ben. Rose Young. Mas é isso que eu falo, é tanta coisa, mas assim, é tudo voltado. Então eu vejo dentro da psicanálise, né, é o ser humano, aí com todas as questões que ele tem de terapia, disso que vamos resolver, para quê? Para tudo isso, né? Para viver nesse mundo automatizado, para viver nesse mundo digital, para poder, né, se conectar, para poder estar bem, poder entender, né? Acho que é entender o que está acontecendo, na verdade, né? Porque... se situar ali e tentar continuar, né? E acompanhar, né? Então, na verdade, assim, é sempre o ser humano atrás, né? Ou atrás não, né? No centro ali. Né? E essa história a gente é a primeira vez que tem 4 gerações juntas, né? Diz que é a primeira vez. Já são 5 já. Já né? são 5. Eu 5? sei que eu tenho, eu tenho minha mãe, eu, minhas filhas e minhas netas. Nós fomos fazer uma viagem. O ano passado, minha mãe fez 85 anos. E aí? Sua mãe tá bem, né? Tá bem. E da viagem das meninas, que é só mulher aqui na minha casa. Nós fomos as 4, então tinha de 3 a 86. Ai, que delícia. Então, olha só que loucura que é daqui essa a pouco também. 5, né? Daqui a pouco 5, né? Você ter 4, 5 gerações com pensamentos diferentes, né? Como é que Olha, é uma loucura isso, né? E isso tá muito dentro do teu começo lá, né?
quando eu coloco um líder lá, o líder, inclusive, tem que saber tratar com multigeracional. É. Se você tem uma pessoa de 50, 60 anos lá, mas tem um cara que está entrando agora. Então, as gerações e mudou muito. E mudou né? muito, E as né? pessoas como- mais velhas, agora parece que eu tenho visto muita reportagem, até para subir os programas na web e tudo. O número de velhos fazendo faculdade, estudando, aumentou muito. Muito. Então, você vê gente... É muito muito, legal, muito junto bom. com os jovens, É. né? Então, assim, nossa, É. na nossa época de faculdade não tinha, né? Não, e você falava assim, a minha avó era, É, 60 então- anos, era velhinha. Ela se vestia Velhinha. de preto, que meu avô tinha morrido. Só dentro de Só casa. dentro de casa, não tinha. E aí eu até brinco, né, com vem profissionais, executivos, eu falei, essa história da aposentadoria, a gente, porque, o que eu atendo muito no coaching, ou até na psicanálise, cheguei lá nos meus 50, 45, 50. Agora mudou um pouquinho, aumentou um pouquinho. Antes era 45, achei que ia ser presidente da empresa e não fui. E agora o que eu faço? Eu quero fazer outra coisa, né? Aquela Aquela frustração. frustração, você achou que ia fazer, né? Ou que você ia chegar não sei aonde. Ou às vezes chegou e é muito solitário, como você tinha comentado. Estou aqui sozinho, né? E aí Sou era presidente da isso? empresa e o Sou que eu presidente faço? da empresa, eu olho para a minha família. Pô, não acompanhei o crescimento dos Não meus vi meus filhos. filhos. São pesos, né? Então, isso que eu falo é o ser humano, não é o ser humano? É uma questão humana, né? Não é... Né? E cada um com a sua questão, né? Então, essa parte da auto-otimização também foi uma loucura, né? E hoje é tudo... E agora o IA. Tudo. Então, Eu só trouxe aqui, ó. Sabe o que é esse da esquerda aqui? como é que chamava? Aquela... Onde CPU, que tinha CPUs. Seu aqueles- primeiro primeiro computador, computador. mano. Olha o tamanho. Olha Era o uma tamanho. sala. Era uma sala, né? Gente... Então, e aí... Gelada. Você entrava, era gelada. Vem todo esse Ficava- progresso tecnológico, vem as coisas acontecendo e chegou o momento da IA. Da IA. Da IA. E agora? Que acho que, não sei, para mim, pelo menos, era meio que ia demorar um pouco mais. Eu também achei achava que era que ia alguma demorar. coisa, né? O pessoal falava, não, acho que... Porque as pessoas comentavam, a gente lia alguma coisa, mas não é para Não, mas agora. como é De que é? repente... Ele tem um monte de informação. de repente olha foi que pra loucura, agora. né? Então, é tudo muito rápido. Né? E como que lidar o ser humano dentro, né? Como está falando ali, junto ou atrás, ou, né? com essa tecnologia toda, né? Então é muito O Alexa complexo, veio para casa né? das pessoas muito cedo, muito rápido, eu acho. Bom, eu tenho a Né? dizer que eu sempre tratei bem minha Alexa. Eu dou boa noite, eu falo oi, Alexa e tudo. Porque é o seguinte, quando a inteligência artificial dominar o mundo, eles vão lembrar de mim. Falar, não, o Sérgio Ele era gente gente boa. fina, Gente boa. Educado, sempre me tratou bem. E aí eu volto a falar das frases, né? Olha aqui, ó. Crise Apesar sentido. dos avanços, muitos enfrentam sentimentos de vazio, É. ansiedade e falta, e falta de propósito. propósito. É uma questão, assim, do ser humano mesmo, né? Então, com toda a tecnologia, com tudo isso que você achou que ia fazer, com tudo, mas ali está lá dentro, né? É o teu sentido, o teu propósito de vida. Para que eu estou aqui? O que eu vou fazer? Né? Tá na moda, deixar um legado, qual que é o propósito. Mas se você não tem uma meta, né? Que a gente fala de meta, não? Até que a gente fala muito meta, você não sabe para onde você vai mesmo, né? E uma meta assim, com significado pessoal. Então, eu quero isso, ou vou ser, não sei o quê, presidente da empresa, ou você, mas aí a gente pergunta, mas por que você quer? Porque eu quero dar um conforto para minha família. Mas por que você quer dar um conforto para tua família? Porque se tiver todo mundo reunido. Mas por que você quer todo mundo reunido? Sabe, até chegar no âmago ali da questão mesmo, né? O porquê que você levanta cedo todo dia e vai atrás de alguma coisa que você quer. Que é a grande verdade Que é a grande verdade, que é esse propósito, que é alguma coisa maior, né? Não é o dinheiro, não é o carro, não é a casa, não é, né? O porquê que você quer. Né? Isso então, é psicanálise, né? É a psicanálise também, olha entra como muito... É o desejo, né? É o desejo, que a psicanálise era... Nossa, era muito distante, né? De tudo isso. Hoje tem muita... A maioria, né? Das pessoas hoje... conhecem a psicanálise antigamente. Você vê as terapias hoje, a psicanálise mesmo, né? Cresceu muito, as pessoas estão mais abertas, e é uma necessidade. Então, as pessoas estão percebendo a coisa de louco, né? Porque antigamente, quando eu me formei, eu falei, isso é coisa de louco, né? Essa busca, talvez, desse sentido, né? Mas por que eu estou fazendo tudo isso? Né? Mesmo que eu trouxe a tecnologia com tudo. E aí, né?
E o ser humano? E o ali, que mais, que né? você, que mais tem, né? É. Então, acho que sempre foi uma busca constante, mas hoje, até com esses burnout, com tudo, é exatamente isso. Eu tô aqui trabalhando, feito um louco, não sei o quê, não sei o quê. Não sei o quê. E aí, para quê? Né? Para quê ou para quem, né? Então, É. essa busca desse sentido é muito importante, né? E aí tem caminhos, né? Pois é, chegamos aí no momento É. aí, quais são os caminhos? Dá o burnout, quando dá o burnout, você quer isso aqui, ó. Você uma sai estrada correndo, sem né? ninguém. Eu achei tão bonitinho o cavalinho no Lindo. Pegar o cavalo, isso eu aqui, adoro. adoro. também. E sabe o Só que eu de adoro? ver- Pegar o carro e ir embora. Assim. Ah, eu- Nem, eu fiz o caminho de Santiago em 2000, né? Ah, Também nossa, o numa caminho de Santiago dessas... de Compostela e de andando, Compostela, né? na Que Espanha. delícia! 30 dias. Nossa. Eu acho que eu estava naquela fase assim, exatamente isso, né? Pô, Uhum. tô super legal na empresa, montei minha empresa, tá crescendo, tá legal, tô aqui, né? Né? Porque primeiro eu estava numa empresa, eu queria montar a minha, aí tudo bem, montei a minha empresa. Aí minha empresa também estava ali, né? E agora? E- É só isso, né? Aham. O que tem mais, né? Minhas filhas já com já adolescente, assim, pré-adolescente, adolescente, já fica mais, né? Elas já ficam mais independentes. E aí, independentes. né? Só isso. Vou fazer o que mais com essa empresa? Vou crescer mais, vou pôr mais gente, não sei o quê, né? Então, aí tem essas paradas, né? É. De reflexão que é muito, muito legal, né? Que aí você vai sem nada, né? É uma mochila, você vai andando, você nem sabe onde tá. Eu ainda que sou meio... Perdida. E tem várias, para fazer o caminho, sai da França ou sai da... Eu tem- fiz, os brasileiros normalmente fazem esse da França, né? Eu fiz em 2000, aí não tinha nada, agora tá super... Agora vai tem muita 25 coisa, anos, né? É. Tá muito divulgado tudo, mas naquela época Naquela época tinha era uma associação, bem- você compra uma bota, compra uma mochila Hum. italiana lá, não sei o quê, uma mochila dessas, não sei o Uhum. quê. Você não pode levar nada porque você não vai conseguir carregar. Então, 2 blusinhas, 2 calças que Nossa. vira bermuda, 2 meias, 2 calcinhas. E pronto, e E vambora. a tua casa é aquilo lá. Aquilo né? lá, para 30 dias. Para 30 dias. Aí você chegava no lugar, você tinha que lavar aquela blusa que você tava. Aí você já punha outra que tava lá, dormia com aquela, punha assim. Você já... Legal E que frio, trabalha um pegava despojo muito grande. Então você fala, gente, e aí precisa de tudo isso aqui que eu tinha lá, a empresa não sei do que, a casa não sei do que, sabe, aquilo, né? Sim. Na verdade você não precisa de nada, né? Sim. Então é um trabalho muito, muito interessante, né? É. Mas tem caminhos, né? Os caminhos são exatamente esses. Eu acho que agora com as terapias, de você, autoconhecimento, né? A gente tem um slide de autoconhecimento? Acho que não. Não- Autoconhecimento, que é o mais importante, porque também se você não se conhece, você nem sabe, não tem meta, você não sabe o que você quer, para onde você vai, o que você fez, por que você... Né? A história da Alice ali meio perdida, né? Vou no que Exatamente. vier, né? Então, hoje, assim... As pessoas tiram os anos sabáticos, né? Agora Muita tá... gente era mês, agora passa para 6 meses, agora, né? Tem gente que fala, Vou ficar esse esse ano vai ser o ano ano. sabático, né? Porque muita gente, por exemplo, reencontro, né? que às Reencontrar. vezes saiu de uma empresa, você vendeu a empresa, você saiu da empresa, você trabalhava numa empresa, e aí fala, o que eu vou fazer agora? Então, assim, de parar, né? O que eu resgatar aquilo, né? O que eu gostava, porque a gente pergunta isso, o que você queria lá quando você era adolescente, que você falou que você ia fazer, que você queria aqueles, né? Aquelas que a vida vai te levando para outros, né? Outros caminhos, né? O que você queria, né? Resgatar tudo aquilo, quem que você é, o que você quer daqui para frente. Então tem trabalhos nesse sentido que te ajudam, né? E eu sempre brinco, né, com os profissionais executivos, falei, a gente não morre mais cedo. Eu falei da minha avó de 60 anos. Antigamente, acho que 60, a gente morria, agora não morre. Você tem que, até 80, 85, você precisa saber o que você vai fazer. Então, você não pode ficar em casa, não vou me aposentar, ou sei lá. Não aposentar como, né? Ganhando quanto? Primeiro que nem hoje em dia nem dá para se aposentar, né? Mas assim, você tem 20 anos, né? Naquela época morria lá. Hoje não, eu falei, você não vai morrer mais, não. Tem que inventar o que você vai fazer. Mais 20 anos. Eu acredito, né? 25 aninhos. Mais aí fácil na 25 vida, anos, né? E a gente está numa época, como dizem, né? Assim, os sábios e o lado espiritual, um pouco, diz que a gente entrou na época da contemplação. A gente precisa participar de momentos de contemplação. De contemplação. Para poder aguentar tudo isso.
Então é Verdade. muito importante, né? E aí que entra qualquer- tudo isso, né? O meio ambiente, a É. natureza, né? De você ter Você ficar um pouco quieto. dentro... Muita gente fazendo meditação, ok? é. De ficar um pouco quieto, fazer uma oração, mas um foco, você tem que ter um foco, né? Até para você ter essa contemplação, para poder... Para poder parar um pouco, poder né? parar E um saber o que pouco. você quer, né? É, E aí, às vezes, tem questões que tá lá atrás, que aí você precisa trabalhar, né? Mas isso assim... ajuda, isso é um dos caminhos e aí porque também. a vida vai continuar, né? A vida tecnologia vai cada vez continuar, o mais. relógio não para. Né? A máquina, Bem os robôs que acelerado. vêm. Não é? Eu estou É. fazendo um trabalho agora de recrutamento e seleção para uma empresa americana que vende para Renault, automotiva, né? Automotiva. E eles querem, é um robô. Então tirou não sei quantas pessoas que faz lá umas peças de painel de carro, sabe aquelas de plástico lá? Sim. É um robô agora, tirou não sei quantas pessoas, e aí veio esse robô, e agora o que eles querem? Que eu ache alguém que entenda desse robô, que não tem ninguém aqui que entende. Então tem que trazer de fora alguém Claro. para, né, Pra, para depois treinar as pessoas. educar um Mas pouco, olha só o que... Então, o Quantas trabalho, pessoas vai ser outro perderam tipo trabalho? de trabalho hoje, a gente já vê, né, as profissões são outras, os trabalhos são outros. Eu acho que está exatamente aí, né, Rô? A questão não é se a IA vai tomar o teu emprego. Quem vai tomar o teu emprego é quem conhece mais de IA, quem está mais preparado para essa exatamente. mudança. Então, vai mudar o emprego. Antigamente, o cara cuidava da roda da carroça. Né? Hoje não precisa mais desse cara. Então as coisas evoluíram mesmo. E estão evoluindo a franco crescimento. Gabriel, nós temos a nossa conclusão. E agora eu quero a conclusão. Eu quero que você fale tudo. Você fale das tuas redes sociais. da empresa. Eu quero que você deixe uma palavra para nossos ouvintes e tudo mais. Mas eu gostaria que a conclusão fosse na voz de Márcia Marques. Vamos lá, Márcia. Bom, a conclusão. O ser humano no século XXI está entre o progresso e a crise de sentido. Isso é para refletir. É para refletir. Então, aproveite o seu momento de contemplação, de repente reflita. É. O ser humano no século XXI está entre o progresso e a crise de sentido. Forte, né? Porque o mundo está caminhando, está correndo, a tecnologia é tudo, né? E o ser humano aqui é o teu sentido, é o que você quer em relação a tudo isso, né? Onde você se posiciona em relação a tudo isso. Que legal. Nossa, que Poxa papo vida. delicioso. Eu queria mais. Dava para ficar 2, 3 dias. Aqui, Mas você fácil, volta mais pra frente, né? A gente Porque volta, as alguma mudanças coisa. estão... de repente, para falar de um assunto específico, um desses caminhos, quem sabe, né, Serginho? Passa as que suas que redes pode- sociais, meu. Por favor. Tá, né? tem um Instagram que é Roselene Scalabrin, né? O LinkedIn que a gente vai colocar aqui, usa inclusive. muito, o LinkedIn Isso, também, né? Que é o LinkedIn. Roselene Scalabrin, se você colocar lá já vai sair tudo, né? E acho que só, o que mais eu tenho? A empresa, no sua empresa site, de a minha empresa consultoria. chama BS Consultores, Tem no Instagram, né? www.bsconsultores.com.br, que lá ali no site tem os vários serviços e testes e tudo, né? E essa parte que eu estou agora, né? Estou misturando um pouco, né? O empreendedorismo que me pegou também, essa coisa e o mundo vai virar, né? A maior força vai ser os empreendedores. Exato. Então, como que essas pessoas vão conseguir aí, né? Caminhar. Então, é muito bonito também, é muito interessante esse trabalho, né? De se desenvolver. E a psicanálise também, que aí talvez seja o sentido, né? Aí você volta um pouco ali pro sentido. Depois verdade. de tudo que ela falou, eu acho que passa, não é mais Rose Helene, é Rose Helene. Roselene, foi muito legal estar com você aqui hoje. Obrigado. Olha, Obrigada, a sua viu? gentileza, o seu jeito de imagina. falar as coisas foi muito bacana. Obrigado a vocês. Márcia É Marques, muito mais bom. uma vez, Gostei. Márcia Marques, você maravilhoso, wonderful. Maravilhoso, wonderful. Gabriel nas câmeras, valeu. Obrigada. E você, nosso ouvinte, um beijo. Valeu. Beijo. Sabe quando bate aquela bad e você precisa de um abrigo? Aquele dia que deu tudo certo, você precisa contar pra um amigo.